Bom dia, bom dia. A aula passada a gente viu um monte de ferramentas, né, do Teams. O Moodle ele estava em manutenção, então não deu tempo de eu postar a atividade para vocês. Vocês acham ruim, né? Mas eu vou postar hoje lá a atividade, tá? E antes da gente iniciar no nosso tema de hoje, que hoje a gente vai ver sobre os formulários, né? Eu vou mostrar para vocês, que eu acho que eu não mostrei ainda a questão da data da validade das gravações, né? Que eu comentei com vocês que a gente tinha data, mas eu não mostrei. Então, eu vou mostrar para vocês, tá? Para vocês saberem como alterar essa data. Então, as de vocês eu já estou baixando, né? Porque são muitas aulas, né? E aí tem as outras aulas também. Então, eu já estou fazendo download, aí essa aula aqui foi da semana passada. Então, eu abri a aula. Onde que as gravações ficam dentro do Drive? Essa, particularmente, foi uma gravação de equipe. Então, os coleguinhas, eles entraram na equipe, né? A gente clica lá em reunir, e aí, então, fica salvo, né? Dentro da equipe, ó. Aqui tem a turma, né? Microsoft 365 Turma 1, que é uma equipe. Então, dentro do canal geral, nós temos uma pasta chamada Recordings. Então, vai depender de como vocês iniciaram a reunião. Então, se iniciou a reunião dentro da equipe, clicou em gravar, a gravação vai ficar salvo dentro dessa pasta. Mesmo que não exista, ele faz a criação dela na hora, tá? Aí eu clico aqui para abrir, e então ele vai abrir aqui, né, no streaming, que é como se fosse o YouTube aí, ele tem, tipo uma, não tão, né, famoso. E aí, se vocês iniciaram a partir igual a nossa, que é um link, a gente colocou lá na agenda, né? Então, fica onde? Em meus arquivos, gravações. Como eu falei, eu baixei e tirei aqui do meu Drive, mas ele vai ficar aqui. Se não tiver essa pasta gravações, é porque você não gravou nenhuma reunião ainda. Aí, quando você gravar a reunião, ele vai aparecer aqui em meus arquivos. Então, aqui é o streaming, né? A gente pode fazer várias coisas aqui, né? Inclusive, pode colocar, a gente vê quem acessou, tem uma análise, algumas configurações. Mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó. Aí ele foi gravado no dia 7 de junho e vai expirar em 115 dias, tá? Então, aqui eu posso estender, ó. Eu posso estender essa validade, ou eu venho aqui e seleciono uma data, tá? Aí eu posso navegar. Como eu já tinha comentado com vocês, ele geralmente dura 4 meses, que são aí 120 dias, né? Que é a duração para não ficar ocupando muito espaço do nosso drive. Se você quiser manter essa gravação, é só vir aqui e alterar a data, porque senão depois desse tempo ele vai sumir, né? Ele vai lá para a lixeira, então ele some, essa gravação ela não vai estar mais disponível. Alguma dúvida? Dúvida? Então, gente, formulários. Todo mundo aqui já usou o formulário do Google? Levanta a mãozinha aí. Quem não está com a câmera ligada, levanta a mãozinha no Teams. Tiago, Verônica, Poliana, vocês já usaram? Ó, então quem ainda não usou, então? Tem alguém que não usou? Fala para mim no chat que não usou ainda o formulário do Google. Nunca usei, nunca fiz, não sei nem para onde vai, nem para onde foi. Então, os formulários, gente, eles servem, né, para a gente fazer pesquisas, né, fazer inscrições. Hoje na escola a gente usa o formulário de várias maneiras, né? Inclusive até em mestrado, né? A gente vê aí muitas pesquisas em todos os locais utilizando aí os formulários, né? Então a gente pode fazer teste, valendo nota, valendo ponto. E o que vocês mais conhecem é o formulário Google, tá? Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre o formulário da Microsoft. Eu sempre falo para vocês
que eu gosto de criar um formulário dentro do OneDrive, né? Só que aqui dentro do OneDrive a gente não cria o formulário. Como que é isso, né? Então, se vocês forem no Drive de vocês, clicarem em novo, vocês não vão ver lá o íconezinho do Forms. Vocês vão ver esse daqui, ó, que tem o mesmo ícone do Excel, que é Forms para Excel, né? Inclusive a Gleice aí, ela já tá craque, né? No formulários, que ela já deu aí criou vários formulários. E então, gente, quando a gente tem as respostas lá dos nossos formulários, a gente tem uma vinculação com uma planilha do Excel, certo? Só que aqui, para você ter essa planilha dentro do seu Drive, primeiro você tem que criar a planilha antes de criar o formulário. Tá? Então, por isso que esse ícone aqui, ó, é o Forms para Excel. Aí você vai procurar dentro do seu Drive aqui e vai falar assim, gente, mas cadê o formulário? Então, o formulário você não vai encontrar. Deixa eu ver se eu consigo achar um aqui. Igual isso daqui, ó, mapeamento 2023 do CRT Gama. Isso é um formulário. Só que se eu clicar aqui, vai abrir o quê? Vai abrir o Excel. Tá? Então, se eu quero que as minhas respostas fiquem no Excel, no Drive, aí sim, primeiro eu vou criar aqui um Forms para Excel, mas aí depois, quando a gente for ver as respostas, aí eu volto e explico de novo, tá? Para não confundir vocês. Então, dessa vez, a gente não vai fazer a criação do formulário dentro do Drive, tá? Porque pode ser que você também não queira baixar essas respostas para o Excel. Então, onde que vocês fazem a criação desse formulário? Vocês vão clicar aqui nos pontinhos e vão achar aqui o Forms, esse verdinho aí, ó. Então, vocês vão clicar em Forms. Então, dentro de qualquer lugar aí da Microsoft, no Office, ou no Drive, ou na equipe, clica lá nos pontinhos e clica no Forms. E aí vai abrir a página do formulário para vocês. Quer falar, Anderson? Ou só... Bom dia, Bom Carla. Só para dia. poder ficar claro aqui para mim, então, assim, se eu entrar pelo Drive, ele fica como se fosse o contrário. Primeiro eu tenho que criar uma planilha para depois criar o formulário? É isso? Não, quando você cria a planilha, ele automaticamente ele cria o formulário, só que você não vê ele no Drive, Ah, tá. Uhum. entendeu? A planilha, né, ele vai ficar ali, porque o que vai ficar salvo dentro do Drive é a planilha de dados. E se Certo. você criar diretamente lá no formulários, quando você clicar para abrir no Excel, que eu vou fazer já já quando a gente for nas respostas, ele vai fazer um download para o computador. Ok. Uhum. Conseguiram entrar aí? Oi, Gleice. Mas quando a gente cria, querendo criar dentro do Drive, né? Então eu vou usar esse Forms para Excel. E aí você falou que a gente não cria o formulário, a gente cria a planilha. Mas como que na planilha a gente seleciona, por exemplo, múltipla escolha, resposta, né? Texto? Não, aí a planilha, ele já vai criar o formulário lá dentro do form, só que aqui no Drive você não vê. Então, você cria a planilha aqui, ele vai ficar com aquele nome, e quando você vir para essa parte aqui do formulários, você vai encontrar ele aqui, ó, tá vendo? Mapeamento CRTEB 2023 aqui. Só que, lá o que que eu criei? Eu criei a planilha do Excel. Aí, para mim editar... Aí eu tenho de todo jeito que vir aqui na parte do Forms. Você faz a criação do Forms por um todo dentro do Drive através da planilha. Aí a planilha ela vai ficar salva lá no Drive, e aí todas as suas respostas elas vão ficar salvas lá. Só que dentro do Drive você não vê, você não enxerga o formulários. Você só vai enxergar ele aqui nessa parte, na página principal dele. Então, agora a gente não vai fazer a criação da planilha, a gente vai fazer a criação só do formulário. Aí vocês vão ver que quando vocês quiserem baixar, porque nem todas, porque também ocupa espaço do Drive, né? Essa planilha. Então, nem todo formulário, às vezes a gente tem a necessidade de ter
uma planilha com esses dados. Tá? Foi só uma explicação inicial, e aí depois, quando a gente for para as respostas lá, eu falo de novo. Então, aqui ó, eu tenho novo teste e novo formulário. Lá no Google, a gente pode transformar um formulário para teste, né? Ainda nem sei se ainda é assim, faz muito tempo que eu não mexo. Mas quando a gente criava um formulário, quando a gente ia nas configurações, a gente habilitava o teste. Aqui, você, antes de fazer o formulário, você já tem que saber o que você quer criar. Você quer criar um teste ou você vai criar um formulário simples? Tá? O que é o teste aí para caso alguém não conheça? O teste é onde você vai fazer perguntas e essas perguntas vão valer nota. E aí vai ter uma correção de verdadeiro e correto. Então, se você quiser fazer um teste, você tem que iniciar com o teste. Você não tem como transformar um formulário depois para um teste. Beleza? Então, a gente não vai fazer teste hoje. Então, a gente vai clicar aqui na setinha. A gente não vai clicar aqui em novo teste, porque senão vai ter diferente aí configurações. Tá? Então, a gente vai clicar em novo formulário. Então, pode clicar aí, novo formulário. E ele automaticamente já vai abrir a parte do Forms para vocês. Vocês estão acompanhando aí? Conseguiram criar? Sim. Gente, qualquer coisa vocês falam no chat, que eu tô vendo aqui a Glaze e o Anderson. Que eles estão evoluindo. Então, primeira coisa, o título, né? Então, formulário sem título. Vamos colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui Forms. Se quiserem colocar as mesmas coisas que eu, tudo bem. Senão, vocês podem fazer o formulário aí do que vocês acharem melhor. Então, coloquei aqui, Forms Microsoft. Gente, ó, quando a gente cria um formulário aqui, essa parte inicial aqui do título e da descrição, depois vocês vão ver que vai ficar uma capinha bem bonitinha. Então, primeiro ele mostra essa capa, né, onde tem ali, a gente pode pôr um desenho, que eu vou mostrar agora, põe a descrição e depois você clica no botãozinho iniciar, tá? Então, essa parte aqui, né, não é obrigatório você fazer a descrição, mas é interessante você escorrer sobre o que é esse formulário, o que a pessoa vai responder ele, né? Que aí a pessoa já entra no formulário sabendo como que ela vai responder, tá? Então aqui eu coloquei, ó, o título e aqui do lado a gente tem um íconezinho de uma imagem. Então a gente pode colocar uma imagem aqui no cabeçalho do nosso formulário. Vamos colocar porque vocês vão ver que fica bem bonitinho. Então você pode fazer uma pesquisa, tá? Do Bing aí, né? Na internet. Pode pegar uma imagem do Drive, ou você pode pegar uma imagem do computador. Tá? Então, eu vou tentar achar aqui algum que tenha a ver. Acho que eu vou só escrever Microsoft, que aí eu pego. Então, clica aqui e digitam aí sobre. Vamos colocar uma imagem aí. Vou colocar só o logozinho aqui. Escolhe a imagem que você quer. Então, você tem essas opções de pesquisar do Drive ou algum do seu computador. Se tiver uma logo, né, já você pode colocar a logo, porque ele não vai ficar assim o banner, ele vai ficar um ícone mesmo. Ah, essa daqui ele não deixou. Algumas ele dá erro mesmo, tá? Então, ó, fica, tá vendo? Ele fica aqui, ele não vai tomar o espaço todinho como um banner. Tá? Então, podem colocar aí alguma imagem. Se não quiser a imagem mais, clica na lixeirinha. Conseguiu chegar aqui, né? Sim. Você tá com a carinha de
De preocupada, não tá com a carinha rindo, não. Bom, tá bom. Ó, então colocamos a imagem. Se você não quiser mais a imagem, você pode tirar, tá? Então aqui, ó, ele já veio. Não sei se um de vocês tá assim também. Ó, algumas sugestões, tá? Tudo nesse raiozinho é o recomendado. Então ele viu o meu título, né? Aí como tá em inglês, eu não faço a menor ideia do que ele está dizendo aqui. Mas segundo o meu título, ele vai me dar, né, algumas opções de perguntas. A gente não vai adicionar, não vai mexer nisso por enquanto, tá? Então, ó, quando eu clico lá no maisinho, eu tenho as principais opções, tá? De tipos de perguntas, tá? Então, a gente vai adicionar uma por vez, tá? Para vocês irem, né, se habituando. Então, temos a opção. Pode clicar aí nessa primeira, que é a opção. Então, opção, qual que é, né? Essa pergunta é onde a pessoa pode escolher apenas uma resposta. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Você já utilizou? Aí a pessoa vai responder, né? Sim ou não. Então, aqui ela só pode responder uma. Pode escolher uma das respostas. Então, se eu tenho uma pergunta onde só uma, eu quero que a pessoa responda só uma, então é a opção. Do mesmo jeito lá, as bolinhas, né? Bolinha quer dizer que a pessoa só pode responder uma. Lá no Google, gente, eu sempre vou fazer referência, porque eu sei que vocês estão acostumados com o Google, tá? Então, eu vou ficar fazendo essas referências. Quando a gente vai adicionar uma nova, a gente tem a outra opção, que não seria essa de opção, seria de caixa de seleção para várias alternativas, várias respostas, né? Quem lembrar o nome certinho aí, me fala. Então, é uma opção. Aqui, ele não é uma opção, ele é uma configuração dentro dessa daqui, ó. Porque aqui, o que que eu tenho dentro dessas configurações? Eu posso adicionar aqui uma imagem, eu posso ir adicionando mais opções, posso colocar outra, e aqui eu tenho várias respostas, ó. Tá? Então, se eu não quero aquele que marca só uma, eu vou escolher o quê? Eu vou escolher essa opção, só que aqui dentro da configuração eu vou transformar ela para caixas de seleção, que é onde a pessoa vai poder responder várias, né, várias respostas. Por exemplo, aqui eu coloquei, você já utilizou o Microsoft Forms, então não tem sentido ter várias respostas. Mas se eu tivesse perguntado quais os produtos da Microsoft você utiliza, aí eu colocaria Word, Excel, PowerPoint, e a pessoa poderia escolher várias ferramentas e não somente uma, tá? Então, essa opção de várias respostas, de caixas de seleção, ela está dentro dessa opção de opção, tá? Então, ó, desabilitei, virou a opção normal, que é onde a pessoa só pode escolher uma. Não quero só uma, vou colocar aqui várias respostas. E a questão do obrigatório, gente. Então, sempre que a pessoa tem que responder aquilo ali, né, eu marco como obrigatório, então a pessoa ela não vai conseguir enviar o formulário sem responder essa pergunta aqui. Aqui você pode adicionar quantas opções você quiser. Vocês podem colocar aqui uma imagem ou um vídeo, tá? A gente não vai mexer agora, depois a gente faz nos outros. Tá? Então, aqui eu tenho algumas configurações. Nos 3 pontinhos, né? Esse ramificação a gente vai ver no outro, o subtítulo. Vamos supor que tem uma pergunta, mas você queira fazer uma explicação sobre aquela pergunta. Então, você pode adicionar um subtítulo, né? Outra coisa aqui também que está dentro da opção é o menu suspenso. Então, vamos fazer assim, vamos fazer uma aí de opção. Aí agora a gente vai criar uma outra pergunta, aí a gente faz a de caixa de seleção, que é de várias perguntas, tá? Então, ó, fiz a perguntinha aqui. Você já utilizou o Microsoft Forms? Faltou o acento, né? Aí vocês vão clicar em adicionar nova, também opção. Vocês vão ver que aí a gente vai fazer 3 perguntas com o mesmo tipo de pergunta.
né? Então, aqui, ó, eu já vou colocar de cara várias respostas para ele ficar aqui, né? O quadradinho. Vou colocar aqui, qual a sua opinião sobre o Forms, né? Então, vou colocar aqui, ele é bom ou não? Ele é fácil, ele é bonito. Aí pode ir adicionando aí opções. Clean. Então, você vai adicionando aí várias respostas, ou seja, a pessoa ela vai poder marcar tudo, porque eu coloquei o quê? Para aceitar várias respostas. Tá? Então, essa é uma segunda pergunta. Ó, apareceu o número 2 aqui. Tá? Então, essa é a nossa segunda pergunta, só que com várias respostas. E aqui também você tem a opção de outra, tá? Sempre essa opção de outra, se a pessoa marcar, ela pode escrever, tá? Tanto aqui quanto no de uma opção só. Também podemos colocar imagens, tá? Até uns 30 dias atrás, a gente não conseguia colocar imagens dentro das opções. Foi uma atualização bacana que teve, a gente só conseguia colocar no título. E agora, nas opções também, a gente pode colocar imagem. Então, né, que até professores aí dos anos iniciais, às vezes pergunta lá, qual dessas opções começam, né, quais objetos das opções aí começam com a letra O, com a letra P, aí você coloca as figuras, né, dos objetos, não precisa escrever. Então, ele vai olhar lá, a letrinha P, qual começa com P. Então, ele vai marcar. Então, aqui a gente pode colocar imagem tanto no título quanto nas opções. E aqui o total. Se for, por exemplo, né, um teste, ou eu só quero que ele responda 2 opções, então eu posso limitar. Então, eu não quero que ele marque tudo, eu quero que ele marque igual. O igual, então, para ele passar, para ele enviar o formulário, ele vai ter que, se eu colocar 3, igual a 2, igual a 3. Então, eu tenho que marcar 3 para eu conseguir enviar o formulário. Se eu marcar no máximo 3, então se ele marcar 1, ele já consegue enviar. E aí, no máximo, 3 opções, tá? Então, tenho essa possibilidade. Ou eu não deixo limitada, a pessoa escolhe o tanto que ela quer, né? Vai depender do objetivo da pergunta que vocês estão fazendo no formulário. Se eu deixo sem limite, igual a 3, a pessoa tem que escolher 3 respostas, ou no máximo, que a pessoa pode escolher de 1 a 3. Sempre o número que ele vai variar com tanto de opções que a gente colocou, tá? No meu caso aqui tem 5. Então, ele apareceu até o número 5. No de vocês pode ser que tenha menos ou mais, dependendo do tanto que vocês colocaram. Até aqui, tudo bem? Sim. Então, nós vamos colocar uma outra perguntinha, tá? Eu vou colocar aqui em adicionar nova de novo. E nós vamos continuar na opção para a gente fazer lá a lista suspensa, tá? Então, opção de novo. Então, o que eu coloquei aqui? Porque essa de suspensa, gente, aqui nos 3 pontinhos que a gente muda, né? Então, aqui, ele vai ficar, só marca uma resposta. Se eu colocar aqui, vai virar ali a caixa de seleção. E se eu clicar nos 3 pontinhos, menu suspenso, né? Depois vai ficar como? Daquele jeito onde a gente clica e vai. Quando que geralmente a gente usa? Eu coloquei ali qual a sua região administrativa. Eu vou colocar 14 regiões ali. Então, para não ficar aquilo tudo no formulário, eu coloco uma lista suspensa, quando a pessoa clicar, ele vê. Então, meses, né? Dias, às vezes você vai, qual a data, né, da sua posse? Então, aí você pode colocar lá dia, mês e ano.
ou então, né, das regiões administrativas ou das escolas. Às vezes a gente vai fazer um formulário para enviar, a gente já coloca as escolas, né? Então, aqui temos 50, 51. Então, eu posso colocar as 50 aqui. Se eu deixasse as 50 só como opção, o formulário ia ficar muito grande, ia ficar muito feio, né? E aí ia ficar bem... Aí, então, eu geralmente utilizo esse menu suspenso. Então, eu vou colocar, não vou colocar as 14. Inclusive, se você já tiver em algum lugar, né? Você pode clicar, você pode copiar e colar lá, que ele já vem tudo bonitinho. Vou colocar só umas 3 aqui, tá? Mas seriam todas. Então, vocês viram que dentro de um tipo de pergunta... Desculpa. Eu posso criar aí 3 tipos, né? Mexendo aqui nas configurações. Outra coisa que eu tenho aqui nas configurações também é a opção de ordenar aleatoriamente, tá? Principalmente nos testes, pode ser interessante. Se você criar um teste, aí você leva os meninos para o laboratório, e aí vai ficar um do lado do outro, então você pode ali, né, fazer com que as opções elas fiquem embaralhadas, né? Elas não fiquem sempre no mesmo lugar para poder não ver. Então, aqui, ó, já vai mostrando como que esse formulário vai ficando, tá? Então, quando a pessoa clicar aqui, lógico, se você tentar aqui, o que vai abrir? Vai abrir a pergunta de novo para você editar, tá? Então, para você ver como que tá ficando, então vamos lá. A gente fez aqui 3 perguntas, né? Vamos clicar lá em cima. Ó, lá em cima tem um olhinho escrito visualização. E aí você pode clicar. Ó. Aí sim você pode, tá? Clicar. Ó, tá vendo? Eu coloquei acho que 3, né, no máximo, e ele não deixa eu escolher outra opção. Aqui eu marco ou uma ou outra. E aqui tem todas as opções em que eu coloquei. Aqui na parte de visualização, gente, é legal que a gente pode colocar aqui, ó, computador ou celular. Então, muitas vezes a pessoa ela responde o formulário no celular. Então, você pode clicar aqui no celular para ver como que vai ficar se a pessoa abrir no celular. Tá? Então, temos aí essas 2 opções, de ver no computador ou no celular. Como que fecha? Ó, lá em cima tem o botãozinho voltar, tá? Então, aí, quando você voltar, você vai sair da visualização. Então, vamos lá, voltar. Esses raiozinhos, eles ficam igual o designer, tá? Que fica lá no PowerPoint, que tem no Word também, para a gente fazer as modificações. Então, ele sempre fica mandando. Aí, vocês fechem, tá? Se quiser ler, lê, mas não clica não, senão depois vai aparecer outras coisas aí no formulário de vocês. Nas perguntas, eu posso mover as perguntas, tá? Nessas bolinhas aqui, ó. Cada pergunta, passando o mouse, eu tenho aqui umas bolinhas que é onde eu posso, ó, mover. E automaticamente o número da pergunta muda, tá? Ou eu posso utilizar essas setinhas, ó. Setinha para baixo ou setinha para cima, tá? Então, mais para baixo, mais para baixo. Tá? Então, eu posso mover tanto se eu clicar fora aqui, quanto por essa setinha para mover a ordem das perguntas. Então, tá bom. A opção lá das nossas perguntas, a gente já fez todas as possibilidades. Então, a gente vai clicar aqui em adicionar nova e vamos escolher a opção texto. Tá? Então, texto. Geralmente, a gente pergunta, né, nome, e-mail, alguma coisa que a pessoa vá responder, né, livremente. Ela vai pegar e vai digitar. Então, nome, e-mail. Eu vou colocar aqui, né? Vou colocar só e-mail mesmo. Então, a pessoa vai responder, tá? Ela vai abrir um campo onde a pessoa pode responder. Se eu não tivesse colocado e-mail, colocado assim hoje, por exemplo, como está o seu dia hoje, onde ou explique o processo de fotossíntese, né? Então, ele não vai responder em uma linha só, ele pode usar mais. Então, eu posso escolher uma resposta longa. Aí vocês vão ver que aparece uma caixinha maior, que inclusive eu posso aumentar.
Tá? Eu aumento essa caixinha, não vai influenciar no número de caracteres, ele vai influenciar no visual do formulário, tá? Então, eu coloco aqui, coloquei o quê? Resposta longa. Se eu desabilitar, ele volta, vai uma linha simples, onde ele vai aceitar ali menos caracteres. A obrigatoriedade, como eu já tinha marcado, eu marquei a primeira, ele automaticamente vai marcando as outras como obrigatória. Aqui nos 3 pontinhos tem o mesmo subtítulo, que é onde a gente pode falar um pouco mais sobre essa pergunta, e eu tenho as restrições. Essas restrições, por exemplo, eu coloquei um e-mail, né? Então, eu tenho aqui algumas restrições, mas matematicamente, né? Ou posso colocar uma palavra também, né? Isso a gente usa mais no texto, né? No teste, né? Apesar que também não é muito indicado usar nos testes, que às vezes o menino escreve com a letra minúscula. Então, se não tiver escrito certinho, ele não funciona. Mas aqui a gente tem algumas possibilidades. Por exemplo, ali, se eu tivesse colocado CPF, eu poderia colocar número aqui, que eu não ia deixar ele escrever, né? Nada a não ser números. Então, nós vimos lá a opção, vimos texto, agora a gente vai ver classificação. Gente, qualquer coisa. Que bolinha cortada, Ned? Quando você está editando, fica aquela bolinha vermelha cortada no meio, como se estivesse te negando de fazer alguma coisa ali. Isso aqui? Isso. Não, é porque aqui é aquela caixinha, eu esqueci o nome dela, que é o que vai estar escrito lá para a pessoa. Porque como eu coloquei número aqui, vai estar escrito lá para a pessoa. O valor deve ser um número, e essa opção eu não consigo editar. Aí, se eu tirar, o que eu posso fazer aqui? Eu posso tirar, né? Eu não quero a restrição. Então, eu tiro. Porque aí aqui, esse insira a sua resposta é o que vai estar lá também. Tá? Então, esse nome é o nome que vai estar dentro do quadradinho para orientar a pessoa a responder. E aí, nessa parte, a gente não tem o poder de edição. Entendi. Então, Valeu. Beleza. Então, vamos escolher aqui, ó, agora, classificação. Gente, classificação é aquele clássico, né? Como você... não, vou pôr aqui, eu estou falando da Microsoft, apesar que já virou uma bagunça, né? Mas eu posso falar assim, avalie o Microsoft Forms. E aí, onde, né? Aí eu tenho ali uma estrela, posso colocar 5, né? Ou avalie a aula sobre o Microsoft Forms. Então, de 1 a 5. A gente vai ver que né, tem uma outra onde a gente coloca onde 1 é muito ruim e 5 foi ótima. Nessa parte da classificação, a gente não tem isso, tá? A gente tem aqui os níveis, que eu posso ir até 10. Mas eu também tenho símbolos, tá? Vocês vão ver que eu posso, por exemplo, eu posso colocar coração. Então, vocês vão dar 1 coração ou 5 coração para mim, tá? Então, vocês podem escolher, ó. Tem o troféu. Então, tem um monte de lâmpadazinha, né? Então, vocês podem escolher a quantidade e qual o símbolo que vai aparecer para a pessoa avaliar. Números. Rosto de feliz. Então, esse é o de classificação. Beleza? Fizeram? Não tem muito, né, o que a gente editar nessa, né? Quando a gente precisar de uma pergunta de avaliação mesmo assim mais simples, tá? Que a gente vai ver que a gente tem o outro que é uma avaliação mais elaborada. Temos aqui a data também. Então, eu coloquei, né, que a gente pode perguntar lá a data da posse. Se fosse um teste aqui, eu ia falar qual a data de lançamento do
Microsoft Forms, nem eu sei. Mas aí a pessoa iria colocar o quê? Uma data, né? Geralmente a gente usa essa parte da data quando a gente quer um padrão. Porque se eu coloco aqui com a data de lançamento e deixo o texto, a pessoa pode colocar lá 2 de janeiro de 2000. E a outra coloca 02/01/2000. A outra coloca lá 01/5/20. Né? Então, eu não tenho um padrão. Então, sempre que eu escolho essa opção de data, né, a pessoa vai abrir um calendário para a pessoa, e aí a pessoa vai escolher ali um formato, e aí até para mim fazer depois as modificações, se eu precisar fazer fórmulas no Excel, né, vai ficar tudo padronizadinho. Vai ter dois números para o dia, 2 números ali para o mês, e 4 para a data. Tá? Então, a data de nascimento, data de posse, data, se você quiser colocar a data de resposta do formulário, você pode, só que quando a gente colhe, né, essa informação ela já vem junto, né? Então não teria necessidade, mas se você quiser utilizar para fazer um gráfico ou alguma coisa assim, você pode utilizar ele como pergunta, tá? Então essa opção de data é só para a gente perguntar alguma coisa que tenha com relação à data e para a resposta ficar padronizadinha, bem bonitinha. Então, aqui, ó, essas são as padrões que geralmente as pessoas mais utilizam. Mas, se a gente clica na setinha, a gente tem outras opções. Então, a gente tem aqui, ó, classificação. Tá? Então, o que eu fiz? Eu cliquei na setinha aqui e abriu essas outras opções. Tá, ó, vem aqui, setinha. E nós vamos colocar uma perguntinha de classificação. Então, eu vou colocar aqui, ordene os softwares abaixo de acordo com a sua utilização. Não sei se ficou bem claro. O que é essa classificação, gente? O que é pôr em ordem? A pessoa, ela vai ter ali várias opções e ela vai colocar todas aquelas em uma ordem. Levando assim para o outro lado. Então, eu posso colocar lá os planetas, né, do sistema solar, coloco lá todos. Então, aí a pessoa ela vai ter que ordenar na ordem, né, do Sol para o último, né? Então, ele vai ordenar, digamos assim, qual que é a sua prioridade na festa junina? O que não pode faltar? Aí, em primeiro lugar, tá lá o que é canjica, né? Pé de moleque, é quadrilha. Então, a pessoa vai ordenar as respostas. E aí, vocês, né, utilizem aí a criatividade de vocês. Então, eu vou colocar alguns aqui para a pessoa escolher o que ela mais usa, o que ela não usa. Então, essa opção é de ordenação. A pessoa vai ordenar as respostas. E aí pode ser tanto numa ordem correta ou em ordem de predileção, né? Do que ela acha melhor. Aqui eu coloquei por ordem de predileção. Então, essa é a pergunta de classificação. A pessoa ela vai classificar alguma coisa. Muito bem, senhora Alex. O Alex está quietinho aí, né? Abriu a câmera hoje. Em junho de 2016. Tá? Então, essa foi a classificação. Eu vou indo. Se tiver dúvida, vocês vão falando, tá? Ó, vocês viram que tem o mesmo nome, né, gente? Aqui, classificação com o joinha. E aqui, classificação com a setinha. Tá? Então, aí tem a... Oi. No caso? Hã? Todos os dois aí têm a mesma função da classificação? Mesma coisa, né? Não. Ó, essa daqui do joinha é a classificação de gosto, né? Essa daqui da carinha, né? Então, avalie a aula sobre o Microsoft Forms. Aí a pessoa vai avaliar, né? Colocar 1 ou colocar 5. Tá? E aí, esse outro aqui de classificação, ó, vamos clicar lá no visualizar para a gente ver como que a pessoa vai responder? Como que a pessoa, ó, ela vai ordenar, tá? Ó. Então, primeiro eu uso mais o Excel, depois eu uso mais o PowerPoint, depois o Forms e depois o Word. E aqui tem as setinhas do lado também. Então, pode tanto arrastar quanto ir clicando na setinha. Então, essa classificação aqui
é de satisfação mesmo, tá? Do tanto que você gosta de alguma coisa. E essa outra classificação aqui é para ordenar. Seria melhor, né, eles terem colocado lá de ordenação, de ordem, alguma coisa assim, mas tem os dois nomes. Quando tiver setinha, vocês sabem que é para ordenar, né? E aí tem o joinha, que é para dar uma opinião. Visualizou, volta para ir para a edição. Tá? Vamos lá embaixo. Então, essa foi a de classificação, só que de classificar as respostas. Vamos clicar aqui em adicionar nova, novamente. Aí, na setinha, a gente tem essa daqui, ó. Likert, não sei como é que fala. Que seria uma matriz, tá? É o mesmo da opção... Ah, você responde uma coisa ou responde várias, só que você vai ter vários tópicos dentro de uma mesma pergunta, tá? Então, é uma matriz. Então, vamos clicar aqui em Likert. Ó, ele já vem instrução 1 e várias opções. Então, vocês podem, né, colocar... Vamos colocar aqui... Opine sobre as ferramentas. Então, hoje eu tô sem criatividade, tá, gente? Os dois disseram que a criatividade é melhor que a minha aí. Então, aqui eu tenho as linhas, posso ir colocando quantas linhas eu quiser. Então, dentre essas ferramentas, o que que eu quero avaliar, né? Por exemplo, aí eu tenho aqui opção 1, opção 2, opção 3. Ele geralmente vem com 5, mas vocês têm a lixeirinha aqui que vocês podem deletar, tá? Então, o Word, ele é fácil de mexer. Vou colocar fácil, não. Facilidade. Aí o outro eu posso colocar usabilidade. Né? Então, eu coloco algumas opções e a pessoa vai poder, né, escolher. Então, o Word, ele é o quê? Ele é fácil, ele tem uma usabilidade legal, e aí vocês coloquem as opções, e aqui pode adicionar quantas opções, né, vocês quiserem, mas visualmente não fica muito bonito quando coloca muito, né? Até no celular também fica estranho, porque aí ele fica uma barrinha, né, onde a pessoa tem que ir e voltar. Então, vocês, até na hora de fazer o formulário, é bom vocês também pensarem nisso, a pessoa que pode ser que responda pelo celular. Então, essa opção, ele é uma matriz, tá? Onde eu coloco aqui cada linha e em cada linha eu vou avaliar. Num teste, eu poderia colocar, por exemplo, para classificar dos animais, né? Mamíferos, ovíparos, aves, e aí eu colocaria os animais, e aqui eu colocaria as classes, né? Então, o que que é? Aí a pessoa marca um só. Lê? Então, vamos. Eu vou apagar esses aqui, que eu não coloquei nada, tá? Mas depois, se quiser colocar de novo, é só clicar no maisinho. Então, essa opção foi a Likert, tá? Que é a matriz onde a gente coloca várias opções em uma só. Essa outra opção, gente, de carregar arquivo, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai compartilhar, porque se a gente compartilhar esse formulário com a comunidade em geral, com todo mundo, se eu colocar uma pergunta dessa, depois ela não vai estar disponível, tá? Porque essa opção de carregar arquivo, ela só fica disponível quando a gente compartilha somente com a secretaria, somente dentro da nossa. Então, o que é carregar arquivo? Então, eu vou fazer uma inscrição, né, igual o coleguinha lá tá fazendo inscrição para Olingama. E aí ele tem que mandar lá o termo assinado dos pais, tem que mandar documentação de aluno. Então ele vai poder enviar arquivos no formulário. E se eu abrir para todo mundo, eu não consigo ter essa opção de carregar arquivo, tá? Inclusive, se vocês entrarem no e-mail pessoal de vocês, vocês vão ver que não existe essa opção dentro do formulário de carregar arquivo. Então, eu vou colocar envie
uma foto 3x4. Tá? Aí aqui vai aparecer para ele carregar arquivo, né? Eu tenho aqui um limite de arquivos. Então, eu coloquei só uma foto, mas eu poderia ter colocado uma lista de documentos. E então, eu posso colocar até 10 documentos para essa pessoa enviar. E aqui eu tenho um limite, né? Então, uma foto 3x4, pequenininha, não tem por que ser mais de 10 megas, né? Mas eu posso colocar aqui até 1 giga. Lembrando que isso vai para onde? Vai para o nosso Drive, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, a questão de enviar arquivos é para a pessoa mandar algum arquivo. Pode ser um áudio, pode ser um vídeo, né? Que você peça aí para alguém enviar alguma coisa, né? Na inscrição lá de curtas, né? Do festival de curtas. Você pode pedir para enviar aqui pelo formulário. Tá? Então, aqui, se eu depois for lá e mudar e colocar ele para todos, né? Ele vai pedir para mim tirar essa perguntinha daqui. Tá? Então, por enquanto, ele já vem compartilhado somente com as pessoas da organização. Vou clicar aqui em adicionar nova para a gente ir para o nosso outro, que é a nossa última opção, que é esse Net Promoter Score, que é quase uma classificação, de classificar alguma coisa, só que ele tem mais opções. E depois vocês vão ver que o gráficozinho lá dentro das respostas, ele já fica diferente junto mesmo com esse, parecendo um velocímetro, né? Então, vamos clicar aí na última opção de perguntas. Então, qual a probabilidade de você nos recomendar a um amigo ou colega? Então, qual a possibilidade de você recomendar o curso, né? Um amigo ou um colega. Aí aqui ele tem 0 a 10, onde nada provável é extremamente provável. O que a gente pode alterar aqui? Somente essa legenda. A gente não muda aqui, tá? Por exemplo, eu quero só de 0 a 5. Então, essa alteração a gente pode fazer naquele outro dos emojis lá da classificação. Aqui no score, a gente só pode alterar a legenda. E aí, você pode digitar aqui e editar. Não indico. Indico muito. Enfim, tá? E aqui vocês podem colocar. Na última opção que a gente tem lá é de adicionar sessão. O que são sessões? Né? Sessões é quando a gente quer dividir o formulário em várias partes, né? Provavelmente vocês já devem ter respondido em formulários onde a gente tem um monte de páginas para responder. Então, eu vou fazer um teste geral ali, de recuperação lá na minha escola. E aí eu vou ter a parte de português, a parte de matemática, de física, de química. Então, para não deixar todo mundo junto ali, eu crio sessões. Tá? Então, vamos criar uma sessão aí só para, né? A gente clica aqui, só para vocês verem como que vai ficar a parte da sessão. Então, lá eu coloquei, por exemplo, do Forms, né? Aqui eu posso colocar, por exemplo, também do Excel. Então, lá eu fiz um monte de pergunta do Forms. Agora, aqui eu vou fazer um monte de perguntinhas do Excel. Então, para poder ficar separadinho. Então, as sessões a gente coloca para ficar separado. Com relação aos tipos de pergunta, essas coisas assim, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma que às vezes vocês utilizavam lá, às vezes vocês não viram aqui, nesse? Não? Vocês estão tão quietinhos hoje, gente. Tô sentindo falta do Alex fazendo bagunça, da Ned fazendo careta na câmera. Vocês estão muito quietos hoje. O feriado foi bom, hein? Ai, ai. Então tá bom, gente. Então aqui, né, a gente tem aqui a parte das perguntas, a gente fez toda a edição das nossas perguntas, né? E depois eu tenho a parte das respostas, mas a gente vê depois. Visualização. Como que tá ficando esse nosso formulário? A gente já viu. E a gente tem aqui também estilo, tá? Que é muito legal. Inclusive, teve essa atualização aqui também, que eu achei muito bonitinho, que tem agora o designer que a gente tem ali no PowerPoint, que ele vai mostrando, ele também veio para cá, né? A AI, né? A inteligência artificial, que ele está incorporando aos poucos aí nas ferramentas.
Então, aqui eu tenho alguns temas já, né, pré-definidos aqui. Vocês podem ir clicando para ir olhando. Então, cliquei. Onde que eu vejo direitinho? Na visualização, né? Para você ver o tanto que vai ficar bonitinho, né? Olha lá, as lâmpadazinhas lá. Esse foi o meu. Né? Lembrando que essas partes onde tem vídeo, gente, isso pesa um pouquinho, tá? Apesar de não ser muito, mas às vezes uma pessoa que tem internet muito ruim pode ser que pese. Então, essas coisas voando, esses elementos aí, pode ser que não fique muito legal. Ó, aquilo ali parecendo a bolsa, né? A bolsa de valores. Então, ó. Tá vendo o que eu falei, gente? Em alguns temas, ele primeiro, ó, ele mostra o que que é aquele formulário. Tá vendo? Ó, aqui ele colocou aqui uma capa. Você está convidado para o local do evento, porque eu não coloquei descrição nenhuma, né? E aí, quando eu clicar em iniciar agora, é que vai iniciar o meu formulário. E quando a gente coloca tempo também, sempre ele fica com essa carinha. Depois eu vou falar para vocês que a gente pode colocar um tempo para a pessoa responder o formulário. Tá? Então, alguns temas ele já aparece essa capa, e em outros, e vocês viram até que nesse tema aqui ele sumiu que ele criou uma capa, né? Então, ele não deixou minha logo aqui, foi um outro tema. Então, eu tenho aqui alguns temas, aí vocês podem escolher, brincar aí para vocês verem qual que fica mais legal. Tenho exibir tudo. E aqui embaixo, ó, eu tenho algumas cores, umas outras opções, tá? E eu tenho também esse maisinho aqui, ó, onde eu posso personalizar um tema. Ah, não gostei de nada disso aqui. Aqui no maisinho eu posso pegar uma imagem, tá? Tanto aqui, ó, do mesmo jeito, tá? Tanto da pesquisa, quanto do drive, quanto do carregar. Então, eu vou voltar aqui com esse meu que eu tinha colocado. Aí ele vai fazer um tema. Então, vocês viram a diferença? Ó, quando eu coloco uma imagem lá no meu título, ele fica a imagenzinha pequenininha como se fosse uma logo, né? Eu posso colocar, por exemplo, uma logo, a logo da minha escola, a logo do GDF, a logo do CRTS. E no tema, aí sim ele fica de capa, bonitinho. Eu acho, ele geralmente pega uma cor que tem a ver com a imagem que você pegou, mas nada impede também de você alterar a cor. Só que essa cor, para você alterar ela na personalização, você tem que colocar o valor dela em hexadecimal, que é o mesmo que a gente usa na linguagem HTML para a gente fazer a criação de sites. Então, se você quiser mudar a cor aqui, aí você tem que ir lá pesquisar qual é a cor azul petróleo em qual é o código, né, hexadecimal de tal cor. Aí você altera a cor aqui no tema personalizado, tá? Mas é só aqui na personalização. Mas geralmente ele pega uma cor que combine com o plano de fundo, com a imagem que você pegou. Então, eu vou clicar aqui em visualizar, ver se ficou legal. Aí ficou a logo lá da Microsoft atrás, e eu tenho aqui o iniciar para me iniciar a resposta do formulário. E, ó, eu cliquei em personalizar, eu coloquei essa foto de fundo, e aqui eu não falei que depois ele ia mudar aqui, ó, da inteligência artificial, igualzinho o PowerPoint. Coloquei, e aí depois ele trouxe ainda algumas maneiras de eu colocar, né? Ah, ó, aqui eu posso. Ah, achei que ficou mais legal assim, ou achei que ficou mais legal dessa forma, tá? Então, mesmo depois que você coloca, escolhe uma imagem, um tema, ele ainda também te oferece, né, alguns estilos aí para vocês colocarem. A Ned não tomou café ainda não. Hum. E aí, gente? Vocês conseguiram mexer aí no tema? Brincou? E por último, o que a gente tem aqui, que também é uma atualização, tá cheio de atualização, é a musiquinha de fundo, né? Então a gente pode escolher uma musiquinha. Então, enquanto a pessoa tá ali respondendo o formulário, tá tocando uma musiquinha. E aí tem algumas, né? Ó. Mar, Holly. Então, tem alguns tipos.
Ou, não, por exemplo, igual agora a minha chefe mandou um formulário sobre o trabalho, né? Que aí ia ter uma formação sobre comunicação não violenta, então teve um monte de perguntinha. Ela poderia ter colocado ali, né, uma musiquinha tranquila para induzir a gente a falar melhor, né, de como está o nosso trabalho. Então, dependendo do formulário, às vezes a musiquinha ajuda. Então, a gente tem aí essa opção de música, tá, para a gente poder colocar. Mas você habilita ou não, dependendo do objetivo do seu formulário, né? Porque tem também que a gente tem que usar, né? Então, vai depender muito do objetivo aí do formulário. É legal, fica bonitinho, mas vai depender do objetivo. Então, isso foi o estilo, tá? Então, dentro do estilo, a gente tem tudo isso, tá? A gente pode colocar a foto que a gente quiser, a gente pode carregar do computador, a gente pode, né, colocar música, personalizar, então a gente pode fazer um bocado de coisa. Tá, Carla, então agora o nosso formulário está pronto. E o que que eu quero? Eu quero pegar as respostas. Então, tem o botãozinho aí, né? Que seria ali o de compartilhar em todos, que é bem destacado, que a gente tem o coletar respostas. Então, aqui no coletar respostas, eu tenho algumas opções. Ó, lembra que eu falei aqui, ó? Por que que esse qualquer pessoa pode responder não está habilitado? Porque eu coloquei aquela perguntinha para enviar o arquivo. Então, se eu quiser que todo mundo responda, eu tenho que ir lá excluir aquela pergunta e sim, essa opção vai estar disponível para mim. Enquanto isso, ele está ok. Somente pessoas na minha organização podem responder. E aqui ele já veio marcado, mas eu posso desabilitar para registrar o nome, né? Como eu falei, vai depender do objetivo de vocês com a resposta desse formulário. E, inclusive, posso limitar para responder uma vez só. Como a gente está na organização, cada pessoa tem um e-mail, né? Então, uma resposta por e-mail ali, então a pessoa vai responder somente uma vez. Ah, não, eu vou fazer ali só com os meus colegas de CRTE. Então, eu posso vir aqui em pessoas específicas, e aí eu venho aqui e coloco uma lista dessas pessoas para poder responder, tá? Ou numa equipe, tá? Eu posso colocar um grupo. Então, eu tenho aqui essas opções. Qualquer pessoa, somente pessoas na minha organização, ou seja, tem que estar lá com a @SE, ou um grupo ainda mais específico. Aqui do lado direito, nós temos, né, primeira que opção, que já está marcadinho, que é o link. Então, a gente tem esse link grandão aqui. Se você quiser encurtar, é só clicar aqui nesse encurtar URL para ele ficar menorzinho, né? Que se você for mandar ele pelo WhatsApp, até o grandão fica feio, né? Que fica aquele monte. Ou você ainda pode pegar esse daqui e usar um outro encurtador, né? Que é o gg.gg. Então, você pode copiar esse link e mandar para as pessoas. E então, ele vai obedecer essa configuração aqui do lado. Se eu coloquei as pessoas na minha organização podem responder, quando a pessoa acessar esse link, primeiro, se ela não estiver logada na conta, vai aparecer a tela de login para ela logar na conta dela. Se for qualquer pessoa pode responder, aí não vai aparecer login, ele pode abrir em qualquer lugar. Aqui tem, tá, uma pré-visualização de como que essa pessoa vai ver. Então, no link, ok, todo mundo já está acostumado. Aqui, pessoas, né? O convite de pessoas individuais. É o mesmo ali daquelas pessoas específicas. Você pode, né, enviar, aí você envia, né? Ou no Outlook, ou pelo Teams, mandar em mensagens, né, individualmente. Você pode colocar aqui o grupo. Uma coisa muito legal, né? Que é o QR Code, né? Como diz o povo aí, chique. Né? Inclusive, eu fiz aí para o meu colega, não sei se ele está só ligado aí, né, Leonel? Que aí você fez, e aí ele pediu uma chamadinha lá para as equipes dele, aí ele pediu para colocar o QR Code, agora você já sabe fazer. Então, aqui, cria e você pode fazer o download dessa imagem. E aí, fazendo o download dessa imagem, você pode, né, imprimir, colocar bonitinho lá na sua sala de formação, na sua sala de reunião, a pessoa acessa e ela consegue responder o formulário. Vocês estão vendo essa imagem aqui atrás? Essa imagem foi aquela que eu coloquei, lembra? Se vocês não tiverem colocado nenhuma imagem, aí ela não vai aparecer imagem nenhuma aqui. E a última opção é a gente inserir. Depois a gente vai, né? A gente pode colocar num blog ou no Sway, né? Que aí, quando a gente for trabalhar o Sway, aí vocês vão ver que a gente pode
pegar esse embed aqui, esse frame, e colocar lá no nosso blog, nosso site. Enfim. Beleza? Outra coisa, se eu tiver, por exemplo, no auditório muito grande, né? Eu posso clicar aqui, ó, em apresentação, falar, gente, vamos responder esse formulário? Eu clico em apresentação, eu já tenho o QR Code aqui, e à medida que as pessoas vão respondendo, né? Fala, e aí, gente, bora, vamos responder aí. Aí a pessoa vai respondendo, às vezes ela nem clicou no enviar ainda, já vai aparecendo aqui a resposta, como um Mentimeter, né? Que a gente gosta aí de usar. Então, aqui já vai aparecendo o gráfico das respostas, tá? Ó, aí... Aqui, por exemplo, qual a data de lançamento? Respostas mais recentes. Aí vai aparecer um monte de data aqui. E onde é texto, ele faz uma nuvem de palavras, tá? Bem bonitinha, igual aqui nos e-mails, e apareceu um monte de palavras, ó. Aí, então, na apresentação, eu posso ir... Aqui, o que eu falei para vocês do gráfico do score, né? Que ele já fica assim, bonitinho, do menos a mais. Então, eu estou aqui na onde? Na apresentação, né? Se eu estiver ali numa formação, eu posso clicar na apresentação, pedir para eles responderem e estar utilizando essas respostas ali ao vivo. Nos 3 pontinhos. 3 pontinhos. Quando eu quero que a pessoa colabore ou pegue, não, aqui, ó, vou deixar você copiar o meu formulário, ou eu quero que uma pessoa me ajude a editar esse formulário. Então, eu tenho a minha primeira opção aqui de colaborar ou duplicar. Então, eu compartilho o link, né? Eu vou pegar um link aqui, falar assim, vou mandar lá para a Ned, para o Alex, para eles poderem me ajudar a editar esse formulário. Ou eu pego um link, falo, você gostou do meu formulário? Beleza, eu vou mandar um link aí para você fazer uma cópia dele para você. Então, você pega um link, manda para a pessoa faz uma cópia do formulário. Ou você pega o link, manda o link para a pessoa te ajudar a editar o seu formulário. Tá? Então, nós temos aí as duas opções. Segundo aqui, temos configurações. Vamos lá para as configurações, que tem aqui algumas configurações interessantes. Tá? Mesma coisa do compartilhamento aqui em cima, que a gente foi lá em coletar respostas. Se quiser alterar por aqui, também pode. E aqui eu tenho as opções da resposta. Lá no Google, a gente tem os complementos, né? E aí, muitos dos complementos, às vezes, nem funcionam mais, né? A gente fica louco lutando. Então, aqui, como eu já falei, a gente não tem os complementos. Então, mas nas configurações, a gente pode utilizar, que a gente usa lá. Por exemplo, data de início e data de término. Eu vou fazer uma inscrição para os cursos, mas a inscrição só vai começar no dia 15. Então, eu vou colocar aqui que a minha data de início vai ser somente no dia 15, à meia-noite. Ai, não desce mais, tá? Mas aí eu posso colocar lá meia-noite. Então, meia-noite vai estar aberto o meu formulário. E vai fechar no dia 16, lá meia-noite. Tá? Então, eu já tenho aqui uma data de início e uma data de término. Cuidado, porque se vocês configurarem aqui, depois, se vocês forem responder o formulário, ele não vai deixar, tá? Por quê? Porque vocês colocaram uma data de início. E aí, quando tiver a data de término, ele não vai aceitar mais respostas. Depois desse dia, meia-noite e 1, acabou, ele fecha e já não tem mais. Temos aqui também duração de tempo. Então, um formulário desse não vai gastar nem 10 minutos para responder. Então, eu posso colocar aqui 10 minutos para a pessoa responder. Carly, e aí, se acabar os 10 minutos? Ele envia automaticamente as respostas que a pessoa, né? Por exemplo, se for um enorme lá, um teste grandão, e aí a pessoa só conseguiu até a sessão 2. E aí acabou o tempo, ele envia automaticamente a sua resposta. Então, a gente pode definir um tempo para a pessoa responder formulário. Em barra de progresso, né? Aquela barra lá em cima das sessões para poder mostrar. Ocultar e enviar outra resposta. Então, às vezes, a gente não quer que a pessoa envie uma outra resposta, quer que ela envie só uma mesmo. Então, a gente pode ocultar. Podemos personalizar, né? Geralmente, quando a gente envia um formulário, ele tá lá, sua resposta foi enviada. Aí você pode falar assim, muito obrigado pela sua resposta. Aí você pode colocar o que você quiser.
Permitir o recebimento de resposta após o envio, que seria a edição, tá? Tá escrito assim meio diferente, mas é para editar a resposta depois. E receber notificações por e-mail. Aí, se for um formulário muito importante que vocês queiram estar ali o tempo inteiro, mas é muito chato, né? Ficar recebendo as notificações por e-mail. Então, todas essas configurações aqui você pode fazer no seu formulário. Dúvidas? Não? Ok. Tá. Então, eu vou dar aí 5 minutinhos para a Nedi pegar um café para ela melhorar. Tá bom? E aí já a gente volta. É água? Porque não é possível que você... Ah, tá. Porque não é possível que você tá com um copo desse tamanho de café. Já bebi o café todo, vou ter que fazer outro. Já tem uma garrafa. Credo, aí. Aí depois você fica aí, quicando. E o café dela ainda é sem açúcar, forte. Ah, eu também, o meu também é desse jeito. Ah, não dou conta, não. Forte. Ninguém tá lá Forte para sim, sem açúcar eu não consigo. Ninguém tá lá para verificar se é café mesmo, ninguém sabe. Ah, é verdade. É. Né? Mas a gente acredita nela, né? O Alex não, ó, tá vendo? Dedurou. Então vou lá pegar uma água também. Esses meninos Nutella, eles não bebem café. E é uma frescura, sabe? Eu preferia trabalhar com a Cláudia só. O Alex, né? O Alex é que não toma café, né? Eu tomo. Você não aguenta um café sem açúcar, chega e Ah, não chora. consigo. Café sem açúcar para ele Não chora. dá, não. Café sem açúcar para mim é igual comida sem sal, não tem sabor. Não, é pelo contrário. Se colocar um pingo de açúcar no café, já muda totalmente o Eu já gosto do tentei, café. mas nunca consegui, cara. Nossa. E o café fica sem gosto. O Alex, se você der uma xícara de café para ele deita, não aguenta. É. Tá? Não, Alex é só cachaça. Só toma cachaça. É. Tá bom, né? Pelo menos ele toma cachaça. Só uísque, só bebe uísque, Alex. É chique, ainda Eita, eu acho que a gente vai ter que fazer uma confraternização, né? Pra tomar do uísque do Alex. Eu acho. Uai, não, tem que experimentar o que vocês vão levar. Então, você experimenta o que a gente vai levar e a gente experimenta sem uísque. Fechou, então. Fechou. Eu vou levar só café mesmo, não gosto de gastar muito. Pronto. Confraternização com café. Coffee break, é? Não é coffee break, sim, não, é confraternização. Sim. Pode ser, no encerramento do curso, Carla. A gente faz uma festa virtual. Sabia que o Alex fazia encerramento virtual na pandemia dos cursos dele? Com tudo arrumado, tudo maravilhoso, com champanhe, com tudo, minha filha. Mas o meu foi na pandemia e eu não tive isso, não, Alex. Por quê? No meu teve encerramento com champanhe e tudo mais, mas cada um tinha que comprar a sua. Não, olha, sim, mas o nosso não teve isso, não. Ei, Alex, tem que fazer tudo igual. Eu tomei uma garrafa num dia, engraçado. Metade dela no curso da manhã, metade no curso da tarde. Bom, pelo menos não foi uma em cada um, né? Uma na manhã e uma na tarde. Uma garrafa de vinho inteiro, é meio... É bom, né? Daí, quando você chegava na turma da tarde, eu tava assim, sorrisando. Valeu os filmes todos muito bem, todos os vídeos estavam ótimos. 10 para todo mundo. Nota boa, foi ótimo. Se eu fosse da turma da manhã, eu ia entrar com recurso, porque eu falo, não, agora o povo da tarde aí que você já tá animado, você já tá dando 10. Para mim, você deu 8. E a gente tinha gravava as aulas, né? Mas eu avisava, a última aula não pode ser gravada, tá? Receitas que vai olhar. Pode não. A gente vai ver, mesmo que esteja em casa, né? Uhum. Mas foi um período muito difícil, né? Tinha que ter algo assim para se contrair. Sim, com certeza. Acho que eu nunca vivi um período tão difícil de trabalho quanto foi a pandemia, né, na vida. Não, fala não. Ainda mais a gente, né? Então é doido. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, já que está no intervalo. Vocês sabem me dizer se aquela lei de que não vai valer anuênio nos 2 anos de pandemia, ela foi aplicada aqui no DF também ou só em São Paulo? Eu não sei. Que eu fui falar com um administrativo aqui, né? Não sei se o Thiago tá aí ouvindo. Eu falei, Thiago, como assim? Eu não... Que era 1 mês, e aí eu fui olhar meu contra-cheque e falei, não aumentou nem R$1, não é possível? Né? Passou o ano.
Aí me falaram que tinha mudado só a questão do mês, não era no mês mais, né? Mas essa questão aí eu não sei. Você sabe, Thiago? Tá aí? Não Pois tá? é, eu estive no sindicato ontem e Ah, marquei bobeira, era para ter perguntado isso. é, podia ter perguntado. Aí a gente vai ficar 2 anos sem acrescentar o ano N, gente. Isso é uma sacanagem. Principalmente nós que somos de NTE, a gente não parou um minuto, trabalhou além do Não, horário. muito além, né? Tinha vezes de eu ir dormir 2, 3 horas da manhã, colocando turma lá naquela. O André lá com aquelas. com aquelas salas dele lá no Classroom. Todo Foi mundo, né, tenso. Carla? Então, tô falando, foi tenso. Pois é. Vou encher meu copo d'água aqui rapidinho. Eu fiz um formulário rapidinho sobre IAS aqui e educação. Ficou até legal, eu acho. O que é? Hã? Formulário, você tá falando? Eu fiz um forms aqui rapidinho, aplicando as Compartilha o coisas lá. QR Code aí que eu quero responder. Eu vou Aposto passar no, eu vou passar no negócio, né? Na formação, na coletiva. Ah, não, tá bom. Ok. Naquela coletiva, né? Eu estava conversando com o Anderson, vou fazer sobre IA. Excelente. Vou ali pegar mais café, gente. Até mais.
Bora, bora. Gente, então, a tarefinha da semana, ela será uma atividade coletiva para vocês. Eu vou fazer daquela mesma forma, vou dividir vocês em salas, vou mandar o tema, tá, para vocês em cada sala. E aí depois vocês vão postar lá na plataforma. Para não ficar muito, né? Porque aí a gente depois na outra aula a gente vai ver sobre a questão de ir com base, né, de seleção nas nossas escolhas e na criação do teste, tá? Para não ficar tudo em uma aula só. Então, agora vocês vão treinar, vão criar um formulário, né? Vocês vão compartilhar com os colegas de vocês. Vão lá, uma pessoa cria, a outra pessoa, né, compartilha a questão da edição. E aí depois todo mundo responde para a gente analisar lá aquela partezinha das respostas, porque sem resposta no formulário não tem como a gente analisar, certo? Então, não saiam, tá? Eu vou abrir aqui as salas, vocês vão para lá, e aí eu vou dar aí 20 minutinhos, é mais do que o suficiente, né? Para vocês, cada um entra, faz uma perguntinha, utilizem aí o máximo de recursos, coloquem aí imagens nos formulários de vocês, né? Fiquem bem bonitinho, e aí depois a gente volta, e aí cada um responde também, tá? Vocês fazem formulário, todo mundo entra, responde para a gente poder analisar as respostas quando a gente voltar, beleza? Vamos, cabeça. Então, eu vou abrir as salas, vocês não saem, e aí quando eu estiver perto de fechar, eu aviso lá no chat para vocês.
Tu caiu da sala, Leonel? Você saiu? Você estava em qual sala? Você lembra? 3? Tá. Laís, você caiu? Por que que você voltou aqui?
Eu não consigo. Deixa eu ver aqui. Vou tentar pôr você de novo. Vixe. Era sala 1, né? Você tá? Vai lá. Laís, você tá no celular? Que eu mando você aqui. Você foi convidada para a reunião. Vê se não tá aparecendo alguma coisa para você clicar. Porque você foi, aí você voltou para cá de novo. Que às vezes se você estiver em 2 lugares, aí ele fica lá em stand-by para você voltar, entendeu? Fala comigo, Laís, no chat. Só tá eu e você aqui. Você ligou o microfone, mas eu não consigo te escutar. Ó, vou atribuir você de novo. Não clique em nada, tá? Só deixa aí. Você tá nos 2 lugares, você tá me ouvindo e ouvindo. Agora foi.